Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui, meu segundo vídeo do Kurusu Blog, né? Então, estamos aqui na Carraco House, basicamente aqui na verdade é a área da varanda, porque eu já estou com os termos do japonês, balcony, né? Que é basicamente uma tradução do inglês para balcony, varanda do inglês, tá? Bom, deixa eu virar aqui do outro lado para mostrar para vocês basicamente a visão que a gente tem aqui da janela, né? Aqui da nossa varanda. Isso aqui atrás é o Tsukuba Botanical Garden, né? A área onde realmente tem a entrada de pessoas, onde o pessoal faz visitação, tem trilhas e tudo mais, certo? Então, em algum outro vídeo, provavelmente eu vou acabar mostrando um pouco sobre o Tsukuba Botanical Garden para vocês terem uma noção de como é que é. Hoje tá chovendo um pouquinho, mas nós vamos pegar o guarda-chuva e dar uma volta aqui para vocês conhecerem, verem um pouco da paisagem, um pouco da região aqui que a gente está morando, enquanto a gente conversa um pouquinho com vocês, falando sobre como foi a vinda para cá, detalhes da viagem, Sim, de passagem, processo de imigração, visto, e tudo como mais. foi passar na imigração no Catar, chegar aqui, passar na imigração aqui no aeroporto daqui. Então a gente vai mostrar como é que é a cidade e vamos conversando com vocês. Bom, aqui é a frente do museu, alguns carros estacionados aqui e tudo mais. A gente tá no fim de semana agora e tá tendo uma expansão do prédio do museu. Depois eu mostro em outro vídeo mais alguns detalhes daqui do prédio do museu, né? Agora no fim de semana eles estão fazendo uma detetização, a detetização anual, então as salas do herbário estão inacessíveis, não tem como fazer a parte de consulta, a vouchers e tudo mais. Aí eles pedem que fique pelo menos até a segunda-feira sem acessar, né? Então nesses próximos dias eu vou ficar praticamente trabalhando só no computador para poder adiantar as coisas. Então aqui é a ruazinha que sai de frente com o museu, né? Então aqui é o departamento de botânica e tal, a saída que acabou de sair. Aí pra cá é uma das avenidas principais, literalmente é uma avenida que corta a cidade de norte a sul. Provavelmente a gente não vai ter como ver nesse vídeo o Monte Tsukuba, né? Que fica literalmente ao norte da cidade, mas ela corta de norte a sul, né? Lá no finalzinho desse quarteirão a gente tem o 7-Eleven, mas também tem como chegar no 7-Eleven por aqui, né? O 7-Eleven é uma conveniência, em japonês combine, né? É onde a gente consegue comprar um monte de coisinha legal. Ali para baixo é a parte de arrozais, provavelmente até o final do vídeo a gente acaba chegando lá. A gente vai pegar aqui pela avenida principal, a gente vai dar a volta, vai até mais ou menos o Kazumi. O Kazumi é o supermercado que vende algumas verduras, algumas frutas frescas. É interessante lá, um supermercado bem legal. Isso, aí mais no caminho a gente ainda passa de frente ao 7-Eleven. Aí na volta a gente volta por dentro, certo? A gente tá indo agora por fora pela principal, mas na volta a gente volta por dentro, naquela parte da rua de trás que tem as plantações de arroz. Uma das coisas que a gente mais está gostando aqui de morar em Tsukuba é o fato das ruas serem assim, extremamente arborizadas. Aqui tem muitos parques, muitos mesmo assim. Ó, o pessoal usa só um detalhezinho aqui, ó. Exercício. Esse é um dos poucos postes que tem na rua. Isso aqui durante a noite é um breu total. Você só vê praticamente as luzes das bicicletas. Então, e das casas. E das casas, as casas ligadas, entendeu? Aqui também na região esquerda, do lado esquerdo aqui, temos a universidade. A Universidade de Tsukuba. Qualquer dia desses a gente entra aí, mostra um pouquinho, grava um pouquinho para vocês, mostrando como é que é nela. Mas é a terceira maior universidade do Japão. Basicamente aqui atrás, exatamente aqui atrás desses muros de planta, né?
tem um campo para treinamento de futebol americano, né? Bom, a gente está quase chegando aqui na esquina. Muitos carros hoje, fim de semana, né? Sábado. Então o pessoal tá aí andando um pouquinho na cidade. Bom, então, como eu havia dito, né, esse vídeo praticamente é pra gente ficar falando um pouco sobre como foi a viagem como um todo, né? O início de tudo, na realidade, para vir fazer o pós-doc aqui, a gente precisava ter o certificado de elegibilidade diretamente do governo japonês. Esse certificado de elegibilidade praticamente chegou em cima do período que a gente precisava fazer a viagem, né, o período programado, que era início de maio. E rapidamente a gente acabou tendo que correr em Recife para poder resolver toda essa situação, né? Para poder encontrar a passagem, a gente acabou utilizando os serviços da Google Flights, né? Então, basicamente, qualquer pessoa pode entrar no site da Google, colocar lá Google Voos ou Google Flights e consegue monitorar voos de diferentes localidades com diferentes preços e diferentes datas. Até tem calendário mostrando direitinho como é que muda o preço de acordo com o período. E também a gente acabou usando muito o Skyscanner, né? Então tanto o Skyscanner quanto o Google Flights são ótimos sites para vocês utilizarem caso queiram buscar algumas passagens, tá? Quando encontramos um preço razoavelmente bom, literalmente a gente foi lá e comprou. A gente tava no Uber, Sayara viu o preço e rapidinho ela já entrou ali no site da Qatar Airways e a gente conseguiu fazer essa compra. Por que exatamente a Qatar Airways? Os voos para o Japão, boa parte deles estão saindo do Brasil e indo pelos Estados Unidos, muitas vezes indo através da Latam, né? Então a Latam pega a American Airlines, acaba passando pelos Estados Unidos. Problemas de passar pelos Estados Unidos. A gente acaba tendo que ter o visto de trânsito. O visto de trânsito americano hoje custa $160. E então seria $160 para mim, $160 para Sayara, e isso daria uma quantidade relativamente alta de grana para um visto que a gente nem tinha certeza se ia dar certo, porque ainda assim tinha entrevista, né? Então o visto americano tem esses problemas, a gente só poderia usar na ida, porque o visto ele é para 24 horas no país e depois ele não pode ser usado mais, então ainda tinha esse problema. Na hora que a gente foi observar as possibilidades de voo, tinha ou pela Europa. Esse sapinho é interessante, eu só mostrando aí, lembrando, dá like. Dá like, é bom. Bom, então existiam os voos pela Europa que estavam relativamente bem caros, não tinha como a gente pegar esses voos por lá, apesar de que em 2015, quando eu vim para o Japão, eu peguei esse voo pela Europa, passando por Paris. Mas tinham voos com preços interessantes passando por Dubai ou passando por Doha, no Catar. Então acabamos escolhendo a Qatar Airways justamente porque pegaria esse voo por Doha, no Catar. E também escolhemos ele por conta do tempo em geral, né? O tempo que a gente escolheu do voo ele era de aproximadamente 27 horas no total. E era bem melhor do que outros voos que a gente tinha encontrado por aí, que somando todas as conexões e tudo mais, acabava dando mais de 48 horas. E isso é muito cansativo, é muito inviável, certo? Falando sobre os vistos como um todo, né? O visto japonês eu já dei algumas pinceladas no último vídeo. Depende muito do tipo de visto, depende muito das coisas que são necessárias para esse visto. O visto para fazer o doutorado de sanduíche, ou o visto para fazer mestrado, ou o visto para fazer pós-doc, ele é um visto mais direcionado, precisa do certificado de elegibilidade para poder ser retirado. Ele não é um visto tão simples onde você só vai no consulado e tira, mas ele é até relativamente tranquilo se você tiver já o contato com um pesquisador japonês que faça todo esse intermédio com o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça aqui do Japão, né? A gente teve essa possibilidade com o meu orientador, Kentaro Hosaka, então foi bem tranquilo para poder fazer esse documento. Quanto ao Catar ou quanto à Europa, que são os dois caminhos mais tranquilos para poder chegar até o Japão. Para a Europa, brasileiros não precisam de visto, pelo menos nos
3 primeiros meses, porém ano que vem, né, no caso 2024, essa regra vai estar sendo modificada. Eu não sei exatamente como ela vai ser tratada, mas sim, vai ter modificações em 2024, então quem precisar ir pela Europa tem que prestar atenção sobre esses detalhes. No Catar, como é conexão, você fica menos de 24 horas no país. Por estar menos de 24 horas no país, não é preciso de nenhum visto, nenhum tipo de autorização, nem nada. Você só fica no aeroporto, você não tem como sair. Para quem for para o Catar, para fazer um período de 1 ou 2 dias lá no Catar, aí é recomendado realmente que entre em contato com o consulado do Catar para poder ter detalhes específicos. Mas somente para conexão não é preciso, até porque você nem sai do aeroporto. No Catar teve um caso bem interessante a respeito da passagem no raio-x, né? A gente já tinha passado no raio-x em São Paulo, quando a gente fez a viagem, ela saiu de Natal, né? Compramos um voo para São Paulo usando milhas. Em São Paulo pegamos o voo para o Catar e do Catar para o Japão. Passamos no raio-x normal no Brasil, aquele de saída, de emigração, mas no Catar eles pedem para você tirar alguns dos seus pertences, maquiagem, perfume, desodorante, qualquer coisa que seja mais líquida, e colocar num saco Ziploc à parte. E esse saco tem que ser um único saco de 20 centímetros de largura. É muito bizarro isso, porque é 20 por 10. E você tem que colocar tudo nesse único saco. Se você tiver mais do que o suficiente para colocar nesse saco, eles já começam a encrencar, eles pedem para você descartar ou tentar tocar tudo no mesmo saco para poder passar no raio-x. Depois que passa, na hora de passar no raio-x, ainda tem que tirar o sapato, né? Aqui no Brasil, dependendo do calçado que você esteja usando, nem precisa tirar, mas lá no Catar, independente, tem que ser tirado. E ainda tem um baculejo do pessoal lá da imigração do Catar, né? Então, uma mulher faz toda a vistoria nas mulheres, um cara faz uma vistoria toda nos homens, e depois é que você consegue entrar no país, né? Fora isso, não teve nada demais no Catar para poder andar no aeroporto, nem nada. A chegada nos portões foi bem simples e já seguimos viagem para o Japão. Aqui no Japão é recomendado que qualquer pessoa que venha fazer a visita, isso é até falado lá no consulado, faça o cadastro no Visit Japan Web. Ele é um site onde você coloca todas as informações a respeito da sua viagem, do seu visto. E ao final de colocar todos esses dados, ele gera um QR Code. Esse QR Code ele é utilizado para imigração e tem um outro QR Code para importação de produtos. Então, geralmente, pessoas que estão entrando num país, eles têm que pagar taxas de produtos que são comprados fora daquele país. Se você estiver trazendo produtos comprados fora do país para dentro do país, é preciso pagar essas taxas. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. No caso do Visit Japan Web, você faz primeiro esse cadastro do QR Code, tanto o seu quanto de todos os familiares ou as pessoas que estão te acompanhando naquela viagem, e faz o cadastro também dessas customs, desses produtos que você está trazendo, do seu e das pessoas que estão acompanhando também você nessa viagem. Na hora que chegar na imigração, é muito direto, tem os guichês exclusivos para a pessoa que está com o cadastro ativo no Visit Japan Online, onde você mostra só o QR Code, entrega o passaporte e está tudo certinho já no sistema. E tem a galera que vai preencher um papel que o pessoal já entrega dentro do avião. Então, se você não tiver baixado o aplicativo, não tiver acessado o site, não tiver como acessar ele quando chegar lá, vai ter um papel onde você consegue preencher todas essas informações e mostra também lá para o pessoal da imigração. Não é então exatamente uma obrigação, mas acelera e muito o processo na hora da passagem da imigração. Na parte do Customs, mesma coisa. Basicamente você chega lá, apresenta o QR Code na tela, ele lê o QR Code, você já fica liberado e vai pegar a sua mala. Então a viagem para o Japão basicamente seguiu todos esses passos. Foi uma viagem bem tranquila, não tivemos nenhum problema, a viagem foi bem leve, sem turbulências, com exceção de um pequeno momento nas proximidades do deserto do Saara, mas fora isso, todo o resto foi bem tranquilo. Nessas imagens aí que vocês estão vendo agora no finalzinho aí do vídeo, são algumas plantações de arroz que existem aqui em Tsukuba, né? Tsukuba é uma cidade interiorana, apesar dela ser uma cidade interiorana, ela tem universidades, ela tem centros de pesquisa, então ela é muito para frente
como qualquer outra cidade japonesa, né? Tem muita coisa tecnológica aqui, mas é uma cidade onde a gente também ainda tem muitas plantações, tem pessoas que ainda vivem dessa parte mais de agricultura. Então vocês estão vendo aí algumas plantações de arroz, uma clínica, provavelmente clínica oftalmológica, aí bem no meio do caminho, né? E bem aqui ao lado, desse lado direito da imagem, vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia que tem alguns parques, tem alguns lugares onde o pessoal acaba também se divertindo. Isso aqui é só o caminho de volta, né? Depois de a gente ter ido até o Kazumi, feito algumas compras e aí já voltando para casa para poder almoçar, né? Ainda não almoçamos, mas é isso. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou, galera!